Tá bom, Raul? Não lembro em cima disso aqui. Não sei, tá? E aí? Eu tô ao vivo. Ei, Turismo, tudo bem, pessoal? E o pessoal começando a chegar aí. Hoje a live vai ser super legal, vai ser muito descontraída, gente. A gente vai contar histórias e vai falar como que funciona fazer imigração, né? No aeroporto nos Estados Unidos, na chegada nos Estados Unidos, ok? Então, assim, pra quem quer tirar o visto, né, para fazer uma viagem para os Estados Unidos, ou já tem até o visto, mas ainda não viajou e fica super em dúvida, né, sobre como que é passar na imigração, né? Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar em dúvida? O que é que vai me perguntar? Como é que é, né? Porque tem muita gente que né, conta caso de inadmissão e tudo mais. Então, hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Adriana. Ela tá chegando aí, já já, cadê ela? E aí, ela entrando aqui, a gente já pode começar nosso bate-papo. Enquanto isso, eu vou contando pra vocês o seguinte, ó. Pra quem ainda não sabe, né, não me conhece, eu sou a Bia, da Mundial Vistos. Nossa live fica gravada aí no IGTV. A gente tem um canal no YouTube, ficam todas as lives gravadas lá, tá? Então, se você tem interesse de ver outros assuntos, né? Não só de visto americano. A gente tem muito assunto interessante, muito assunto curioso. Se você quer ver, se você quer aprender, saber um pouco mais desse tipo de informação, assista, inscreve-se, né, no nosso canal primeiramente, escolhe lá os vídeos, começa a assistir, que tem muito vídeo legal, tá? São muitos assuntos, tá? Tem uma viagem ao mundo, a gente fala de documentação para vários países, né? Tem Oi, Bia! Cheguei! Tudo bem? Ô, gente, olha quem acabou de chegar aí. A Adriana acabou de chegar. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Estou estreando nesse mundo de lives, de internet. Não é muito a minha praia, não, mas vamos conversar um pouquinho, legal, né? Tá vendo a sensação que dá de a gente estar super perto, batendo papo mesmo? E ainda bem, eu vou focar só em você, não vou focar nas outras pessoas que estão assistindo, senão eu fico inspirada. Não, deixa isso pra mim e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, você vai se apresentar pro pessoal, falar, né, quem que você é. E eu já até falei um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse melhor, o pessoal te conhecer. Eu sou a Adriana, eu sou a gestora da Mundial Vistos aqui de Uberlândia, já vão fazer o quê? Uns 8 anos, nem sei, já tem tempo nessa estrada, né, Bia? E a gente está aqui, sempre atendendo os nossos clientes com maior carinho. Quem precisar de qualquer tipo de assessoria para, né, para documentação consular e assuntos desse tipo, a gente está aqui. É isso mesmo, gente. A Adriana é mais uma que faz parte do time, né, Adriana? Isso. E eu só tenho que dizer o seguinte, a unidade de Uberlândia, gente, é um sucesso. Aqui, avaliação, assim, nota máxima, atendimento espetacular, né, Adriana? Nossa, sempre foram, as meninas sempre atenderam super bem. A Adriana sempre deu um show, assim, na forma de servir dela, viu, gente? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de como fazer uma imigração no aeroporto dos Estados Unidos. Conversar desse momento que, assim, desmistificar até um pouco esse momento, né, da entrada, porque as pessoas, elas têm muito medo na hora de fazer a imigração. Elas têm medo da forma como elas vão ser recepcionadas pelo agente de imigração, medo de responder corretamente as perguntas do formulário, medo de ser deportado, medo às vezes a pessoa não sabe falar um inglês muito fluente, então aí já dá mais um medo de não conseguir se comunicar bem, né, durante a entrada.
Mas, enfim, não é, para quem já fez a imigração, sabe que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E é até tranquilo. Então, aqui, ó, pra E gente também tem contar uma essa coisa, história. Ah, eu acho que para a gente falar de imigração, a gente tem que começar até falando um pouquinho antes, que é do processo de embarque aqui no Brasil. Porque a companhia aérea, ela é responsável por conferir a documentação do cliente, se está correta, se o passaporte está válido, se o visto está válido, enfim. Isso é responsabilidade da companhia aérea. E, inclusive, se tem algum problema, né, alguma questão relacionada a isso, a companhia aérea, ela é, inclusive, responsável por ressarcir o cliente de algum dano que ele tiver, né, quanto a, assim, numa situação dessa. Uma vez, eu não sei se você se lembra, mas nós até tivemos uma questão com uma cliente que ela embarcou com visto, com um passaporte italiano, você me ajudou demais nesse é um caso. milagre, E né, aí, quase. isso. E ela embarcou, eles não conseguiram, a companhia aérea não viu que ela estava, que o passaporte italiano dela estava vencido. E aí foi uma novela, né, Bia? Para a gente conseguir renovar o passaporte dela italiano, ela estando lá no Peru, salvo engano. Em Lima, Em no Lima, Peru. isso Eu mesmo. liguei para um amigo que ligou para não sei quem, que me ajudou com alguém que estava lá no consulado italiano de Lima. Eu liguei para um Pois amigo é. meu que foi advogado do consulado da Itália aqui e que me ajudou. Então quer dizer, a gente resolve sempre, né? A gente faz o Foi, possível deu e o tudo certo. impossível para. E deu tudo certo. Quando a cliente voltou, ela fez questão de ir até o nosso escritório, me agradeceu demais pelo apoio que a gente tinha dado, enfim. Porque Ai, que bom. a embaixada italiana, né, ela é um pouco complexa, assim, em termos de agilidade, de atendimento. Então, é tudo muito engessado, não é qualquer horário que eles atendem, não é, E eu lembro que a gente né, conseguiu assim, fazer é o tudo passaporte muito. dela no mesmo dia. Eu lembro que a gente conseguiu que o Foi. passaporte dela foi feito no mesmo dia. Ela foi lá de manhã e pegou o passaporte 3 horas da tarde e conseguiu Isso. continuar a viagem para os Estados Unidos à noite. Não É. foi isso? Foi assim, Foi uma isso mesmo. maravilha. Mas que bom, né? Essas lembranças É, são ótimas. São lembranças de soluções, é, né? De coisas que a gente solucionou exatamente. com muito prazer. Então, Adriana, sabe o que eu estava pensando aqui? A Ah, gente fazer uma coisa bem legal, assim, um bate-papo bem descontraído. A gente podia contar um pouquinho das nossas experiências de entrada, né? Eu já entrei nos uhum, Estados Unidos por vários aeroportos e é diferente, sabe? Tem alguns aham, aeroportos ainda que usam um método, outros que usam outro. Então, assim, depende de onde que a pessoa vai, né? Por onde que a pessoa vai entrar nos Estados uhum, Unidos. Então, eu acho que você também tem, não tem história para contar? E você poder, tem. vamos contar nossas experiências e depois a gente Aham, conta, assim, a regra. Eu acho que quando a gente conta o que a gente já passou, né, o que a gente fez, isso é o que comove mesmo. É isso que as pessoas veem e sentem que pode ser, né, que vai acontecer com elas, que pode ser uhum, assim, que as é. pessoas identificam, né, nossos ouvintes. Então, você quer começar? Você Teve quer que uma eu vez que foi bem comece? interessante. A gente tava entrando nos Estados Unidos e aí geralmente lá eles chamam por família, né? As famílias se dirigem ao mesmo guichê para fazer a entrevista, né? Aquela entrevista lá de É, entrada e tudo mais. E aí acabou que estávamos eu, o Rodrigo, meu marido e meu filho. O Pedro e uma tia minha, que talvez deve até estar assistindo aí, não sei. Depois eu vejo se ela está assistindo. E aí, menina, eu sei que o Rodrigo estava com dificuldade de coletar as impressões digitais. Porque ele é digitais. dentista, Então, ele tava assim, eu não sei se ele tinha mexido com algum produto químico, o que que era, eu só sei que não passava por nada as digitais dele lá na maquininha. E aí, nisso, aí o agente lá de imigração falou assim, não, então deixa ele por último, passa da sua tia primeiro. E aí foi passar a dela, só que na hora que foi passar a dela, parece que ele não tinha fechado o sistema ainda. Então aí deu o cruzamento de dados, ficou os dados do passaporte dele com uma digital que não estava batendo.
E aí ele foi para essa tal da salinha, da temida salinha, sabe? E eu passei muito aperto, porque ele deve ter ficado lá cerca, sei lá, talvez uns 40 minutos, alguma coisa assim. Mas, segundo ele, o que ele me contou, eles não, tipo assim, não fizeram nenhum tipo de questionamento, mas como ele me falou assim, Adriana, ó, devia ter umas 15 pessoas lá, mais ou menos, e alguns sendo revistado, abrindo mala, enfim, fazendo aquele questionamento assim mais pesado, né, para confirmar se realmente a pessoa não estava querendo imigrar para lá. E ele ficou só aguardando. E aí, quando chegou a vez dele, ele só coletou as impressões digitais de novo e entrou. Mas assim, nós ficamos. E aí a gente fica sem comunicação, não é? Com o parente, porque não dá para conversar. Então você fica. Eu fiquei bem apreensiva nesse dia. Enfim, é Mas isso. passa, né? Resolve. Passa, resolveu. Outra dica que eu acho até interessante também a gente passar para quem está nos assistindo tipo assim, as pessoas, de preferência, a família inteira viajar com o passaporte da mesma nacionalidade. Porque tem casos, por exemplo, principalmente, então, por exemplo, às vezes numa família, a mãe e os filhos já têm o passaporte italiano e vão viajar só com o ETA, e o pai tem só o brasileiro ainda. Então, para passar todo mundo na mesma fila, né, e até para não perder contato com a pessoa, eu sempre indico para a pessoa, né, para todos irem com o mesmo passaporte, da mesma nacionalidade. Outro dia até estava engraçado que tinha um cliente meu, ele queria tirar o ESTA só para os filhos dele. Eu falei assim, mas isso não vai dar certo, porque os seus meninos vão pegar uma fila diferente, meninos de 4 e 5 anos, eles vão pegar uma fila diferente, você vai passar. Entendeu? Não vai funcionar. Aí ele pegou e falou assim, não, então, aí ele resolveu, e aí os meninos já tinham o passaporte brasileiro, e nós solicitamos o visto americano tradicional mesmo, e deu tudo certo, enfim. Isso é importante, E você, Adriana. Esse é um ponto muito importante, sabe? Porque quem não sabe, né, é bom a gente deixar muito claro que é o seguinte. Nos Estados Unidos, quando você chega no aeroporto e que você vai entrar no país, se dividem as nacionalidades, né? Primeiro é separado aqui residentes, cidadãos americanos, enfim, né? Tem os guichês próprios. Tem os guichês próprios para os cidadãos europeus, que são aqueles que fazem parte do programa de isenção de visto e que entram com o ESTA, que é a autorização eletrônica, né? Uhum. E tem os guichês, que são os guichês para os cidadãos estrangeiros, né? Onde a gente entra como brasileiros, normal. Então, por exemplo, se tem numa família, né, gente? O pai, a mãe e 2 filhos. E a mãe tem um passaporte italiano e os 2 filhos também, e o marido só tem um passaporte brasileiro. Fica difícil, porque ali é o momento que vai separar a família, né? Eu acho que é assim, na realidade, vai do ponto de vista de cada um. Tem gente que já fez a experiência de viajar assim, não se sentiu, né, nada, não foi constrangedor, não foi problema nenhum para ele, ok. Mas quando é uma família que está indo pela primeira vez, que não passou pela experiência, a gente sempre, né, deixa muito claro essa questão, porque pode ser um intimidador para quem está indo pela primeira vez, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas imigração, você chega lá, o visto, né? A primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: apesar da gente ter o visto americano, ele não garante a nossa entrada nos Estados Unidos. Né? O que garante a entrada é realmente aquele momento que você está ali com o oficial de imigração, com o oficial de imigração. Então, aquele momento ali vai garantir essa entrada. Então, ele vai te fazer algumas perguntas, né? Você vai responder e ele vai permitir sua entrada. Agora, eu vou contar uma experiência minha. Vou contar uma delas. É porque eu já entrei por vários aeroportos diferentes. Então, assim, eu vou contar vou ser bem breve para a gente falar rapidinho, porque são diferentes.
Então, vamos lá. Bom, primeira coisa a gente tem que falar que quando a gente vai embarcar aqui no Brasil, né? A companhia aérea que transporta a gente, ela é responsável por nos transportar. Então, se ela não verifica tudo, vê se está tudo perfeito, tudo certo e te permite embarcar, né? Igual aconteceu com uma cliente nossa no passado, e ela erra, ela provavelmente pode ter problema lá na frente. Porque se um dos passageiros que embarcou com algum documento incorreto, ou inválido, ou faltante, provavelmente ele será inadmitido na entrada do país, porque ele não está com a documentação hábil, né? Então, o que acontece? A companhia aérea, além de tomar uma multa, que não é barata, né? Porque ela pecou, o custo do retorno do passageiro também é dela. Né? E ninguém quer tomar, né? Vamos falar assim, ter essa penalidade, companhia aérea nenhuma. Então, por isso, ela é extremamente criteriosa no momento de fazer o check-in. Né? Te pergunta sobre sua bagagem, se alguém chegou perto, se você está levando alguma coisa para alguém, aquela questão toda, porque se tiver algo dentro da sua bagagem, né, que possa ser um problema, porque a bagagem vai passar no raio-x ali na frente, né? E isso aí é tudo conversado antes mesmo de você despachar, de você resolver. É tudo no momento do check-in, né? Então, o primeiro momento que a gente é avaliado, check-in saindo do Brasil, né, pro voo internacional. É tudo avaliado, bem avaliado, tá tudo ok, te permite ir para a sala de embarque para você fazer o seu embarque internacional. E aí você vai, pega aquele voo, que é um voo longo, né, gente? Se você estiver indo direto para a Flórida, tipo Miami, Orlando, é um voo de tipo 9 horas, mais ou menos, mas se você estiver indo para outros lugares, é uma saga. Eu vou muito para Califórnia, então assim, se eu vou desembarcar em Los Angeles, por exemplo, nossa, é longe, a gente voa muito. Então, assim, quando você chega no aeroporto, né, por exemplo, na Flórida, todas as vezes que eu fiz imigração lá, a última vez que eu fiz imigração lá foi o ano passado, a gente teve que passar, né? Agora tem um detalhe, tem uma coisa que foi inovada, que é a questão da declaração. Antes a gente recebia dentro mesmo do voo um papelzinho para a gente declarar, né? Se a gente estava mais de $10.000, o que você estava levando, né? De valor. Agora essa declaração ela é eletrônica, ela é feita quando você desembarca no próprio aeroporto, através de uns totens eletrônicos, né, de uns computadores lá, umas televisõezinhas. Então, assim, é importante. Eu acho que até tem português, não tem? Tem. Eu acho que tem na língua português, inglês, espanhol. Então, assim, isso é até mais tranquilo, porque, se eu não me engano, tem português mesmo. Então, não vai ser nesse momento que quem não tem o inglês vai passar tanto aperto. Mas, enfim, em Orlando, olha só, em Orlando, tem um oficial de imigração que fala português. Inclusive, na hora da organização, né, de fazer a imigração, tem polícia que pergunta, aquelas policiais que ficam ali, né, ou policial homem, aquelas polícias. Pergunta, sua entrevista pode ser em inglês ou português? Ou então pergunta, vocês falam inglês? Né? Porque se a pessoa não fala nada de inglês, eles já direcionam para o guichê que vai fazer a entrevista em português. Né? Ou um portunhol. Eu acho que português mesmo, não. Um portunhol, né? Que vai entender melhor. Então, assim, eu acho que por a Flórida ser um destino muito, muito de turismo, né, para brasileiros, tem isso. Mas na Flórida se passa nos guichês, né? Todos bonitinhos. Mas passa no guichê e depois passou, tá tudo bonitinho, ok. Você retira sua mala, entra, vai, né, fazer tudo ali. Agora, o aeroporto ele é muito bem sinalizado. Pedro, né? vem cá, só para dar um alô pro pessoal. Tá aqui Ivana Borboleta. Vai lá, fala oi pra Bia. Oi. Tá joia, Pedro. E aí, você já teve experiência para entrar em imigração, Pedro? Já. Mas foi tranquilo? Foi tranquilo. Ele é meu tradutor oficial, Bia. Fala mais inglês do que a mãe dele. Ai, que maravilha, hein, Pedro? Porque eu lembro. Essa confundindo. Não, mas estava aqui coretando, olhando, e que eu falei, então você tá olhando, vem, tá me desconcentrando. Então vem participar, E é isso mesmo. Então, ó,
esse é o momento, assim, né? É, Agora eu vou contar, assim, de um momento meu, de uma experiência minha, né? Porque todo mundo acha que a gente entra bonitinho e nunca acontece nada com ninguém. Você já contou um seu, que foi um aperto. é. Então, vou contar um meu uma vez em Nova York, tá? Essa foi entrando por Nova York. A gente desembarcou em Nova York, mas antes do voo para Nova York, eu não lembro que a gente saiu de Belo Horizonte, de Confins, foi para Guarulhos, depois de Guarulhos, eu acho que nosso voo era direto para Nova York. Eu não lembro direito, mas como que era o trecho. Aham. Eu sei que eu tinha comprado, o Davi tinha uns 4 anos, meu filho, uns 3 anos. Eu tinha comprado uma banana no aeroporto, sabe, Hum, banana, fruta. E o Davi tinha comido a gente tinha embarcado e tal, e o Davi tinha comido uns pedaços da banana, não tinha comido tudo. Eu tava de mochila, na realidade a mochila quem carrega é o Bruno, meu aham. marido, né? Então eu enrolei o restinho da banana assim, num saquinho, então eu coloquei no bolsinho da mochila do lado. Minha filha, você não sabe o que É. aconteceu. A gente chegou em Nova York. Aí, essa vez, se eu não me engano, a imigração já era até mais mecânica. A gente nem precisou passar pela polícia, assim, para perguntar e tal. Eu lembro que foi tudo com passaporte. A gente ia passando passaporte naqueles, né, leitores eletrônicos e tal. E ok, entramos. E na hora que a gente foi pegar a mala, tinha aquele tanto de policial com aqueles cachorros, né, farejadores. Ah, E tinha um cachorro que só ficava atrás do Bruno, tipo, cheirando, cheirando, e o Bruno meio nervoso. Falei, meu Deus do céu, o que que esse cachorro quer com o Bruno? Aí o policial foi chegando perto do Bruno, foi chegando perto do Bruno. Aí eu fui é. chegando perto do Bruno, assim, para ficar mais, né, ficar mais tranquilo, né, para ver que a gente tá junto também. Aí o policial perguntou se a gente tinha alguma fruta, não, como que ele perguntou? Se a gente estava carregando alguma coisa orgânica, alguma verdura, alguma coisa agrícola, alguma fruta. Aí eu falei, ah, não, não tô não. Aí eu falei, tá, Bruno. Aí ele olhou para mim e falou, Bia. Aí eu falei, a banana que eu comprei no aeroporto. Aí eu tirei, mostrei para ele, falei, eu pedi milhões de desculpas. Falei, me desculpa, eu tinha me É. esquecido. É uma banana, é por causa do meu filho. Mostrei meu filho pequenininho assim, né? Por causa do meu filho e tal. Aí ele falou assim, cadê a declaração? Aí o Bruno. E essa declaração lá em Nova York, quando a gente fez, era no papelzinho ainda, nem era. Uhum. Ah, não, era no totem, mas sai aquela impressão, né? Nem É. lembro mais direito. Mas aí ele pegou e pediu a declaração. Eu mostrei, minha filha, ele pegou uma canetinha vermelha, bem grossa, fez um negócio no papel e riscou e falou: por favor, me acompanha. Eu, nossa senhora, agora pronto, né? Por causa de um pedacinho de É. banana. E aí, tudo bem. Ele me levou para aquele. Aonde que faz aquela vistoria, sabe? Tipo sanitária. É uma vistoria. Sei, sei. É Aham, de agricultura e tal. Aí ele me levou, aham. era um guichê. Aí, o que aconteceu? A menina que me atendeu lá, né? Ela pediu para olhar toda a bagagem, aí olhou, revistou, viu tudo. Ela me perguntou por que que você mentiu, né, na declaração. Aí eu falei, não, eu não menti. Você me desculpe, mas realmente foi. Eu esqueci, né? Eu comprei uma banana para o meu filho, que ele pediu no aeroporto. Ele comeu um pedaço, eu guardei o restante, mas sem intenção nenhuma de. Realmente foi um esquecimento meu. E na hora de fazer a declaração, na hora que perguntou se eu trouxe alguma coisa orgânica, eu coloquei que não, porque realmente não lembrava disso. Porque eu nem trouxe, né? Eu comprei em trânsito, falei assim. Aí ela pegou e falou: olha, dessa vez eu só vou te adverter, só, né? É só uma advertência. Mas caso isso aconteça de novo, será uma multa de US$ 3.000, ok? Ok. E escreveu os negócios no computador e tal, pegou meu passaporte, do Bruno, de tudo mais, pronto, resolvido. Fomos embora. Minha filha, depois disso, eu já voltei nos Estados Unidos, sei lá, umas 5 vezes. Todas as vezes que eu entrei, eu fui para esse lugar. Porque eu fiquei marcada. Você acredita? Ah, não, pelo Todas amor as de vezes. Deus, gente. Então, assim, independente do aeroporto que eu entro, É. agora todas as Aham. vezes eu vou. O que que acontece?
o Bruno viaja muito, às vezes ele vai sozinho, eu vou depois, né? A gente encontra e tal. O que que acontece? Toda vez que o Bruno viaja, eu pergunto que ele foi para os Estados Unidos depois, que ele foi várias vezes, inclusive por causa do grupo, né? Da Rota 66 e tal. Eu pergunto, Bruno, eles estão te parando na imigração? Não, nunca me pararam. Eu falei, poxa, então eles marcaram, foi eu mesma. Meu passaporte tem algum. Aí, pra você ter ideia, na hora que eu passo na imigração agora, eu já até sei que eu vou para outro lugar, que aí ele vai, não, ele fala assim, por favor, segue ali, ali. Aí eu vou para a parte sanitária, sabe? Aí eles fazem lá a checagem da minha bagagem toda. E depois me liberam. Mas eu já Nossa, ainda bem que eles não checam a bagagem da minha família quando a gente vai para a Europa. Porque o que a gente leva de polpa de suco de maracujá para Fernanda. Nunca aconteceu. Nunca tá. E é muita coisa. Tapioca, queijo ralado. Não. Não, a gente faz em casa, minha filha. Sempre você tem que fazer uma passagem no mercado central para levar queijo, para fazer pão de queijo. Mas assim, é quase não, tem quase um eu vou falar que a Adriana tá contando caso, mas não faz isso não. E não pode, pois é. não. Nem pode, na bagagem não. Despachada, né? Olha, tem algumas coisas que pode na bagagem despachada, mas normalmente são coisas tipo assim, não é embalada, né? Mas que é comprada no supermercado, que é lacrada no supermercado, entendeu? Não coisa que você faz, fecha, coloca sei lá, numa caixinha ou numa caixinha de plástico, coisa. Não pode. Realmente não pode. Estados Unidos, por exemplo, a gente está falando de imigração, né? Vamos falar no geral, que você acabou de falar da Europa. Mas é muito sério, é muito sério. Então, assim, essas besteirinhas. Aqui, ó, ela tem a Júlia falando, a Júlia Roth, a Júlia, falando que implicaram com a bucha vegetal dela. Porque é uma coisa orgânica, entendeu? E é mesmo, é muito sério. Mas, gente, o que eu quero, né, no final das contas, a gente tem que deixar assim, uma mensagem de que migração, no normal, ela é muito tranquila, né? O que eles querem saber? Qual que é o motivo da sua viagem? Onde você vai ficar? Se é um hotel, se é a casa de alguém, que você tenha isso por escrito, ou que você tenha um voucher, né, para comprovar sua hospedagem. Sua passagem de ida e volta, para comprovar quantos dias você pretende ficar. E eles perguntam, às vezes perguntam quanto você tem em dinheiro, né? Para mim, já perguntou quanto você trouxe em dinheiro, né? Por exemplo, vou ficar 13 dias, quanto você trouxe em dinheiro? Eu acho que é para ver se tem coerência. Não, exatamente. Isso aí é uma coisa muito importante. Até, por exemplo, se a pessoa vai passar sei lá, tá indo passear nos Estados Unidos, só colocou no formulário, até né? Porque, na verdade, esse negócio é basicamente para saber o que a pessoa vai fazer lá. Então, se a pessoa fala que vai ficar 7 dias, e aí você vai abrir a bagagem de mão dessa pessoa, tem, sei lá, trocentos vidros de perfume ou alguma coisa assim que não seja coerente, meio que eles vão perceber que a pessoa está indo vender aquele produto, que tem alguma coisa errada. Então, eu acho que, assim, a pessoa tem que ser o mais coerente. Mas na imigração mesmo, né? Eu tô falando assim, num geral, quando a pessoa passa na imigração, que ela tá ali no momento de entrevista, o oficial de imigração, ele te observa e te faz ali umas perguntas. Algumas perguntas sobre a sua viagem. Então, quantos dias você vai permanecer, o motivo da sua viagem, aonde que você vai ficar, pede o endereço de aonde você vai ficar. Você sempre tem que informar o endereço, né? Pede sua passagem de até bom levar assim, esse endereço impresso ou anotado num papelzinho, porque vai que no celular, né? Ele vai te perguntar e ele, inclusive, vai colocar lá essa observação no computador, muitas vezes. Então, assim, ele olha bem para você, para o seu documento, você coloca a sua digital lá de novo para fazer a conferência da digital, que foi aonde que o Rodrigo teve problema, né? Que a digital dele não bateu. Então, assim,
são essas perguntas que eles fazem. Então, quando você está entrando, por exemplo, num lugar que você não vai conseguir falar, que tem alguém que fala um portunhol, né? Você fala, eu não tenho inglês. Vão num outro aeroporto, né? Vamos falar no aeroporto que tem mais gente falando mais inglês, siga. Né? Vamos falar um aeroporto mais pro, sei lá, pro oeste dos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? As perguntas não são difíceis de entender, né? Eu acho que mesmo se você tem um pouco de inglês, se você entende um pouco as palavras, você consegue entender e você consegue responder tranquilamente, né? Então, é isso. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, eu falo, se você tem um probleminha, você tem que saber um pouquinho de inglês. Porque senão você passa muito aperto, entendeu? Eu tô falando assim, por nós, imagina a questão do Rodrigo, né? Eu tô falando eu que esqueci o pedaço da banana lá. Agora, todas as vezes eu tenho que ir para esse lugarzinho, para esse guichê especial que eles mandam eu ir, que agora eu já sei que eu já vou para ele direto. Então, assim, não é nada que seja assim complicadíssimo, mas se você tem um domínio da língua, né? Basicamente a gente sabe, né, que tipo de pergunta que eles vão fazer, mas, por exemplo, também até essa última vez que eu fui para Itália, eu passei um pouquinho de aperto na imigração, porque ela me fez a pergunta em italiano, e eu não sei se eu estava nervosa porque eu estava sozinha, porque eu tinha passado numa fila diferente, eu não entendia o que ela estava me perguntando. Eu tava igual a dona Hermínia fazendo imigração nos Estados Unidos. Aí, na hora que ela falou assim, vacanza, aí eu entendi, vacanza, isso mesmo. Porque vacanza, né? As palavras são muito próximas, assim. Mas foi ela que me respondeu, porque eu não tava conseguindo responder o que a moça estava me perguntando. Tava só olhando com cara de paisagem para ela. Mas, assim, se assistir até uns vídeos no YouTube, algumas coisinhas, eu até andei olhando, eles têm um português, uns vídeos com explicações básicas de inglês para viagem e tudo mais. Eu acho que tem guia, você acredita? Eu acho que tem uns guiazinhos próprios de inglês básico para viagem. Eu lembro também, quando eu fui para a França a primeira vez que eu fui para Paris, eu comprei um guiazinho que eu falei, meu Deus do céu. A gente ainda ia sair de Paris, você ainda conversa em inglês, mas e aí? A gente ia descer para outras cidades, tem lugar que você ou fala francês, né? Senão você não pede nada, né? Então, assim, eu lembro que eu comprei um guia. Aí eu ia pedir a comida, eu olhava lá no guia, deixa eu ver o que é isso. Aí eu falava em francês. Eu ia agradecer alguma coisa, eu falava alguma coisa, eu olhava lá no guia, via e falava em francês. Entendeu? Então, assim, é isso, eu acho que hoje em dia a gente tem tanto recurso, né? Tem tanto aplicativo, que eu acho que a língua não é mais um problema para ninguém, né? Eu acho que agora o que é mais o problema é o seguinte, gente, fazer imigração, a pessoa tem que estar tranquila, serena. É um momento assim, meio, né, que a gente fica apreensivo, mas você tem que estar tranquila. Porque, querendo ou não, é uma outra avaliação. Então, se a pessoa está nervosa, se ela responde errado, se ela sem querer, né, falta incoerência em alguma coisa que ela fala, aí é motivo para eles pedirem para você ir para algum lugar específico para fazer uma avaliação melhor, né, sobre sua entrada. É aí que está o problema. Então, e a gente anda muito, né? Até tô vendo aqui a minha tia falando assim que os idosos podem pedir, solicitar cadeira de rodas porque é um caminho sem aquela fila e tal, né? E até aeroporto, aí ela tá dando a dica aqui para os idosos já reservarem cadeira de rodas para não ter que andar muito em aeroporto, que realmente... Mas é quase que, tipo assim, quando a gente sai do avião, parece que, né, a gente já vai por rumo, todo mundo já tá indo mesmo, assim, pro mesmo lugar e tal. Eu acho que não tem muito erro quanto a isso, não. Agora aqui, gente, uma coisa importante. Eu tô vendo um Bernardes aqui fazendo uma pergunta. Quando uma pessoa fica quase 6 meses nos Estados Unidos e volta, ela pode ter um problema na próxima viagem? Gente, olha só. Quando a gente viaja para os Estados Unidos, por que a Mundial Vistos fala assim?
seu passaporte tem que ter uma validade mínima de 6 meses. Porque na entrada ali naquele momento, normalmente o oficial de imigração ele te dá 6 meses de permanência. Te dá 6, não, te dá até 6. Você falou que ia ficar 10, 13, 15, 20, porque quem vai a turismo fica um período mesmo, assim, no máximo 20, 30 dias, porque é muito dinheiro, né, gente? Você vê o dólar aí quanto que tá, né? A gente Nossa, fazer turismo por muito mais tempo é difícil, não é para qualquer pessoa, né? Ou se não está muito bem programado. Mas, enfim. Então, subentende-se que ele dá até 6 meses porque é como se fosse uma regra, né? Uma regra. Por isso, o passaporte tem que ter uma validade mínima de 6 meses. E o que acontece? Quem fica até, igual a Bernardes perguntou aí, né? Até 6 meses ou até quase 6 meses, ok. Ela vai voltar, não ultrapassou 6 meses, não fez nada de errado, correto? Porque ela teve a permanência de até 6 meses. Só que ela precisa permanecer no Brasil por um período que complete 1 ano para depois ela voltar. E pode implicar, sim, na segunda viagem, se for logo depois de 6 meses, ou se a pessoa tentar entrar antes dos 6 meses, porque a regra são 180 dias de permanência nos Estados Unidos no período de 365 dias, né? Então, se a pessoa quer voltar antes dos 365 dias completados desde a primeira entrada, provavelmente ela vai ter algum questionamento na imigração. E mesmo que ela queira voltar depois, eles sabem que você ficou 5 meses e 20 dias, por exemplo. E aí, ele pode te perguntar, porque uma pessoa ficar 5 meses e 20 dias, o que ela fez durante 5 meses e 20 dias? É isso que ele quer saber. Porque o seu visto, se ele é B1, B2, qual que é o objetivo do visto? Te permitir fazer turismo ou negócios. Entendeu? Porque às vezes as pessoas querem, tipo assim, ficar lá ilegais, mas falsamente legalizados, aqui, né? Então, tipo não assim, engana, fica não, 6 né? meses e depois entra para poder ficar mais 6 meses, mas não é assim, né? Eu tô E vendo, outra tem uma coisa, a pessoa imigração, ela perguntando. é muito... Tá perguntando aí. Tem A uma. imigração, ela é muito... Ela é muito, assim, certa, sabe? Eles são muito certeiros. Então, assim, quem faz isso na intenção de tentar burlar alguma coisa, aqui, tenha certeza que você vai ter um problema. Né? Talvez passe uma vez, mas a segunda... Porque eles estão de olho na gente. Eles têm todas as informações, tá? De entrada, de saída, de tudo. Tá bom? A Eline, mesmo né? tem algumas pessoas que... tem algumas pessoas que até falam assim, mas não foi carimbado o meu passaporte. Às vezes a pessoa morou ilegal em algum país e fala assim, não, Adriana, mas não carimbaram a minha saída do país. Mas mesmo assim eles têm o controle, não tem, Bia? Aqui, de quem é a responsabilidade do controle de saída do país? As companhias aéreas comerciais. Então, elas informam que te carregou, que te transportou. Tá, gente? Então, assim, é tudo interno, é tudo sistêmico. Não tem como você... não tem nada aqui falando. Ok, não tem aqui, mas tem lá. A Polícia Federal tem tudo. Se um dia você quiser fazer um teste, existe como que chama aquilo, Bruno? Uma certidão... certidão migratória, certidão de imigração, uma coisa assim. Você pega na Polícia Federal. Tem todas as suas saídas e entradas do país. Uma vez o Bruno pediu para provar um negócio. A Polícia Federal deu uma lista para ele de todas as entradas e saídas. Constava tudo. Quantos dias que ele permaneceu fora, que dia que ele saiu, que dia que ele entrou, qual país que ele foi, tudo. Mas agora, a deportação é só quando a pessoa ela é forçada a sair do país, não é? Uma pessoa, às vezes, por exemplo, se ela tá ilegal, mas ela passou do prazo, mas ela saiu legalmente do país, ela não foi deportada. Deportada é quando normalmente, deportação acontece assim. A pessoa tá lá nos Estados Unidos de forma ilegal, tá irregular, vamos falar assim. E por algum motivo ela foi descoberta,
tá? E normalmente essa pessoa ou fica presa por um período, ou ela fica num centro social mesmo, aguardando, né, o planejamento do voo de retorno para o Brasil, que é o voo de repatriação. Só que aí isso é deportação, né? Aí eles colocam as pessoas vão acompanhadas, né, de polícia e tudo, colocam as pessoas dentro do aeroporto, até dentro da aeronave. Aí essas pessoas voltam para o Brasil, né? Isso é deportação. Quando a pessoa chega no aeroporto e não consegue entrar, inclusive agora no formulário, eu tô falando, no isso é formulário deportação, americano, né? Vamos falar da inadmissão, que são coisas diferentes. Deportado é quando você é retirado, né, de dentro do país. Independente da sua vontade ou não, a polícia de imigração te põe para fora, né? Vamos falar assim. Agora, quando você é inadmitido, é porque você não conseguiu entrar. Então, você chegou até o país e naquele momento da imigração ali, junto ao oficial de imigração, ele não permitiu sua entrada. Você foi inadmitido no país por algum motivo. Isso é inadmissão, né? E o visto recusado é o visto recusado mesmo já no aeroporto, já no próprio consulado, né? Aqui dentro. Inclusive, agora tem essa pergunta sobre deportação lá nas perguntas de segurança, no finalzinho do preenchimento, né? Do formulário americano. A gente tem que tomar cuidado, porque geralmente aquelas perguntas são tão escabrosas que a gente sai até colocando tudo, não em tudo, mas essa parte a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é uma coisa tão incomum de acontecer. Oi? Todas as perguntas, elas devem ser lidas pelo cliente. Independente, você pergunta, é uma pergunta. Você já participou de um grupo de tráfico de órgãos humanos? Você precisa ler para ela. Por quê? Mesmo, você precisa ler para ela, porque quem vai responder que não é ela, não você. Porque, querendo ou não, quem está respondendo tudo ali é o cliente, é o solicitante. Você só está transcrevendo, né? Então, tem que ler tudo. Às vezes, fala, tô com pressa. Eu falo, olha, é pergunta de caráter de segurança, eu vou fazer rapidinho. Tananana, tananana, já foi preso? Já foi isso? Já foi já violentou? Já, né? Já foi, sei lá, já... tá viajando para se prostituir. Exatamente. São bem... Já mexe com droga. Já lavou dinheiro. Tudo. Participou de organização terrorista, você é genocida. Então, tudo isso a gente tem que perguntar, porque obrigatoriamente a gente só transcreve o que, né, o cliente fala pra gente. É claro que ninguém vai falar, mesmo que já tenha feito, mas a responsabilidade é dele, não é nossa, né? Que a gente tá aí para transcrever. Tem algumas perguntinhas aqui, a gente tem mais 15 minutinhos, vamos ver? O Guilherme tem uma pessoa que perguntou sobre viagem com bebê pequenininho. E eu até vou responder, porque eu fiz uma viagem com o Pedro quando ele era bem pequenininho. A pessoa me falou, parece que o bebê dela tem 3 meses. Menina, foi um sossego para mim, porque primeiro que criança, geralmente quando é menorzinha, dorme muito, né? E aí, menina, pelo fato de eu estar com o Pedro pequenininho, eles me colocaram, eu comprei classe econômica, normal, e aí eles me colocaram não lembro qual companhia aérea que era, mas me colocaram numa cadeira que fica naquele anteparo de divisão entre aquelas anteparos que tem lá. E colocaram um bercinho, mas foi maravilhoso. Ele dormiu, tipo assim, teve que acordar para chegar. O bercinho você pode pedir antes. Quando você compra passagem aérea, você pode fazer uma reserva do bercinho, né? Dependendo da companhia aérea. Na hora que você for comprar sua passagem, Aline, você olha. Se já comprou, você olha para a companhia, né? Para facilitar a sua viagem. Vamos lá para o Guilherme. Exatamente. Para menores de idade viajando sozinho, para fazer intercâmbio, tem problema ou dificuldade passando na imigração? O Guilherme, olha só, não tem problema não, desde que esteja toda a documentação, né, ali na mão do menor, tudo certinho, bonitinho. O que acontece? Quando ele passa na imigração, né, eu não sei o menor se ele sabe um pouquinho de inglês, eu não sei para onde que ele está indo, onde que ele está passando, mas o ideal é que ele tenha tudo.
né? A documentação, ele deve ter um tutor que vai ficar responsável por ele naquele país. Então, a documentação do tutor, né? Que tem um documento que fala sobre isso. Ele tem que ter o endereço que ele vai ficar. O tipo de visto dele já vai ser, né, de intercambista, que eles já estão acostumados com esse tipo de programa de intercâmbio. Então, né, a polícia de imigração ela não vai encrencar por isso. Então, a pessoa só tem que estar segura de que está levando seguro viagem, né, passagem de ida e volta, tá tudo bonitinho. Separa uma bolsinha, né, um porta-documentos e coloca tudo aquilo ali que é importante saber, né, no momento da imigração. Aí pode... E aquela autorização, né, Bia, para o menor viajar desacompanhado se já não tiver feito a opção e já colocado no próprio passaporte. Isso é né? importante. Para sair do Brasil e para entrar no Brasil, isso é obrigatório para menor. Né? Então, hoje em dia, a Polícia Federal já coloca no passaporte a autorização. Né? Ou é uma autorização total para viajar desacompanhado dos pais, ou é uma autorização parcial, que ele pode viajar sempre, mas pelo menos com um dos pais. Ou então não pode viajar desacompanhado de ninguém. Quando for viajar, o que acontece? Ele precisa de uma autorização à parte. E essa autorização são 2 vias, tá? Se você tiver dúvida, inclusive no site da Mundial Vistos tem essa autorização. No site novo, no portal tem um link que tem. Então, se você tiver dúvida, pode ligar pra gente ou entrar no nosso portal, dar uma mexida lá que você vai encontrar. Tá no Guia dos Vistos, tá? Em cada país, aí tem uma atenção sobre isso, tá bom? E aí você consegue baixar, lá tem um link que você consegue baixar essa autorização. Aí é só imprimir 2 vias e fazer o que eu pedi. A Fabrícia, ela está perguntando aqui também uma coisinha. Vamos lá. Uma família que tem um parente irregular nos Estados Unidos, o risco dela ser inadmitida. Olha, se no momento da imigração, né, tem uma família que está indo viajar, passear. No momento da imigração, o oficial consular, o oficial de imigração te fizer uma pergunta a respeito da pessoa, é porque ele já sabe. Né? E aí... jamais minta. E outra coisa, mesmo que ele faça, eu não sei qual que é o motivo da viagem, se você está indo encontrar com essa pessoa, se está indo passear, se você não vai vê-la, fale a verdade, tá? Porque nada é melhor que a verdade. O que acontece? Quando você já tem visto, isso significa que você já passou por uma avaliação e que você tem motivos para ir aos Estados Unidos passear e que você também tem motivos para retornar ao seu país. Por isso que você fez uma avaliação aprovada, você concorda comigo? Então, mesmo que você tenha um parente irregular, isso não significa que você vai ficar nos Estados Unidos. Isso não significa nada, né? Muita gente tem. Então, o que importa é sempre a verdade. Porque se você mentir e ele vê que você mentiu, aí sim, aí você não vai entrar, não. Tá? Essa é a dica, né, Adriana, que a gente deixa. Sempre a verdade. Vamos lá. Tem outra aí, Adriana, responde essa. Eu tô na Europa. Posso pedir visto com vocês? Então, você quer responder? Pode responder. Não, se for a pessoa... visto eletrônico, dependendo para o país, né? Não sei para onde que ela quer o visto. Pode, não tem problema, mas a gente precisa informar onde que você se encontra. Tá? Agora, se você quer pedir um visto americano, dependendo da situação, não tem como, porque você é passível de uma entrevista pessoal. Ninguém pode fazê-la por você, né? Então, você precisa estar aqui pessoalmente para ir à entrevista. Então, aí não tem como... E hoje até nós ainda conversamos sobre isso no grupo, né, Bia? Foi. Você está falando que, via de regra, a pessoa tem que residir no país para ela solicitar o visto. Não é que você... Isso mesmo. Então, vamos lá. Tem mais pergunta aí? Eu tô na Europa. Ah, tá. Eu tô na Europa. Deixa eu ver se tem mais. É porque eu abaixei para ir levantando aos poucos, que tinha muita pergunta. Vamos lá. Vou sozinha com minhas 2 filhas menores. Será que tem algum problema de estar sem meu esposo? Karina, não tem, não. Eu já viajei sozinha, eu já viajei com filho, meu marido sozinho, não tem problema nenhum, não, né? É claro que, às vezes, eu acho que a pessoa fica um pouco insegura, né? Mas aqui, pode ficar tranquilo.
tem mais alguma pergunta? Você quer completar, Adriana? Adriana, completa aí pra gente. Você já fez alguma Não, viagem sozinha sem o Rodrigo? não, Sem só Natal? tem Você já que, foi, ela né? só tem que verificar no passaporte da criança, né, se a autorização tá, né, para ela viajar, um dos Não. progenitores viajando com a criança, ou se tá com essa falando que tem que estar pai e mãe, né? Porque se tiver que pai e mãe, né, aí ela vai precisar de pedir autorização para o pai. É isso. Autorização é Na aquela realidade, fazer, a Adriana falou uma coisa aqui que a gente nunca pode esquecer. Gente, quem tem filho menor de idade e que vai viajar para o exterior sem um dos genitores, seja pai ou mãe, nunca se esqueçam que exige-se uma autorização. Ou ela está no passaporte ou ela é à parte. Isso é o que importa. Então, se você tiver autorização para suas duas filhas menores viajarem com você sem seu esposo, ok, problema nenhum, viagem, né, sem problemas, pode ficar tranquila, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas. Eu acho que tem, Adriana. Nossa, tem várias. Aline. Eles podem implicar na imigração se for para Miami só para fazer compras pessoais 2 ou 3 dias? Aqui, posso te falar uma coisa? Aline, já fiz isso. Não implica, não. Uma vez eu fiquei 4 dias, se eu não me engano. Eu só fui fazer compra. Fui eu e olha que fomos 3 amigas. Eu, minha irmã e uma amiga. Então a gente saiu daqui, desembarcou em Miami, fiquei lá, sei lá, 3 dias, compramos o que a gente precisava, voltou para o aeroporto, voltamos para o Brasil. Fact-vupt. Então, não tivemos nenhum problema, né? Assim, é o que eu já falei. Você tem reserva de hotel, você tem passagem de ida e volta, você está falando o que você vai realmente fazer, sua bagagem é coerente com o que você está falando, não tem problema nenhum, né? É tudo um passo a passo, né, Adriana? É um conjunto de informações que tem que se encontrar. É essa a preocupação. Aqui, ó, a Aline tá falando aqui que o bebê dela ainda não nasceu, vai viajar em julho, já tá programando. Ah, o bebê vai nascer ainda. Então, pronto, é bom que você já tá procurando saber de tudo, Aline, é isso aí, né? Quando você for programar a viagem com ele com 3 meses, você já sabe que pode, né? A companhia aérea pode ceder um bercinho pro seu neném. E aí, Adriana, tem mais alguma coisa? É isso, só agradecer a presença, né, de quem nos assistiu, minha família principalmente, que me apoia muito. Beijo. E é isso, eu acho que a gente já era isso que a gente tinha para falar e depois outras oportunidades virão, né, Bia? Aí a gente conversa mais. Hoje a gente tinha um objetivo, né, de quebrar um pouco assim esse medo, né, desmistificar mesmo essa questão da imigração, principalmente nos Estados Unidos, que as pessoas morrem de medo, né, desse passo, desse momento. Então é isso, gente. Fiquem tranquilos, porque quem não deve não teme, né? Eu acho que Exatamente. o mais certo é isso. Então, quando a gente faz uma imigração, você vai tranquila. Às vezes você pode dar uma falhadinha, dar uma mal, não entender direito o que falou, repete, pede para repetir. Não tem problema. O importante é você estar seguro de si, falar a verdade, né? E seguir. Não pode desistir nunca. Às vezes Exatamente. acontecem esses percalços, igual já aconteceu comigo, já aconteceu com a Adriana, né, com o Rodrigo. Mas é normal, nada demais. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, gente, vocês gostaram? Ó, eu vou deixar a live depois no IGTV. Quem gostou, gente, deixa um like lá, faz um comentário, porque é muito legal. A gente está sempre procurando trazer conteúdo, né, diferente, né, Adriana? Conteúdo novo, alguma coisa que pode enriquecer mais o conhecimento de vocês. Então, assim, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Primeiramente, a Adriana, né, Adriana, que aceitou o convite, que escolheu o tema, que foi um tema muito legal e eu adorei. Parabéns. Tá? Agradecer você, o Rodrigo, todo mundo. E a gente está aí, né? À total disposição, né? Do que vocês precisarem. E eu mando um beijo aí no coração de todo mundo.
Né, Drica? E aí, fala aí você, se despede, a gente espera. Não, é isso mesmo. Foi muito boa a oportunidade, né? Eu acho que a gente esclareceu algumas coisas bem bacanas. E tem muitas histórias engraçadas, né? A respeito de migração, enfim. Tá aí minha prima Érica, que vai lembrar da Guerra da Farinha. Mas não é nada, é coisa nossa, tá? Que eu morri de rir de uma história que ela contou. Agradecer todo mundo que me apoiou, ao Rodrigo, a Lilian, que eu tô vendo que tá aqui me assistindo. Enfim, acho que eu desencantei. Foi a primeira live da vida e agora vai ficando mais fácil, né, Bia? Faremos várias, né? Sempre com assuntos bem legais para vocês. Tá, gente? Aqui, ó. Muito obrigada, então. Boa noite. Eu vou finalizar aqui, senão a gente acaba perdendo e não consegue gravar. Tá bom? Um beijo. Não, então tá bom. Vez, e a gente se fala. Com Deus. Beijo, Até mais. tchau, Tchau, Até. Bia.